Então, meu nome é Bernardo Queiroz, eu sou professor do Departamento de Demografia da UFMG. Tá, joia? Então vamos dar um passo atrás e só contextualizar o porquê da reforma. Então, o regime no Brasil funciona como repartição simples. Isso significa que os benefícios de hoje são pagos com base nas contribuições de hoje. Ah, então a gente não tem lá, estou fazendo contribuição todo mês e tem uma conta no meu nome esperando o dia que eu for lá buscar. Então essa relação contribuintes e beneficiários é muito importante. No caso brasileiro tem várias coisas acontecendo que afetam essa relação. Então primeiro o rápido declínio da fecundidade tem um impacto na mudança na estrutura etária, então a gente vai ter uma população cada vez mais envelhecida, só isso aumentaria o número de potenciais aposentados. Junto disso tem duas características do mercado de trabalho que acabam afetando. Uma, que a informalidade no mercado de trabalho ainda é muito alta. Então tem um volume de pessoas que trabalham, mas não contribuem para a Previdência. Então eu reduzo o número de contribuintes. E por outro lado, as pessoas não se aposentam só aos 65. Elas podem se aposentar antes. Então isso acaba aumentando o número de beneficiários. Junto isso tudo com as mudanças demográficas, eu gero uma instabilidade muito grande no sistema. Então essa é a justificativa do porquê a reforma aconteceu. E a reforma buscou resolver ou atacar algum desses problemas. Por exemplo, uma das principais coisas foi estabelecer a idade mínima. Hoje em dia, pelas regras atuais, as pessoas ainda podem se aposentar por tempo de contribuição. Então elas comprovam o número de anos de contribuição e isso independe da idade. Essa regra ela acaba beneficiando as pessoas que têm uma relação de trabalho mais formal, que em geral são pessoas que têm renda mais alta. Então a gente já aparece algumas coisas muito estranhas quando a gente observa o Brasil, que a idade média de aposentadoria em Santa Catarina é muito mais baixa do que a idade média de aposentadoria no Maranhão. E quando eu olho outros indicadores, é tudo o contrário, né? A esperança de vida em Santa Catarina é mais alta, a mortalidade infantil mais baixa, o nível de renda mais baixo, e essas pessoas estão se aposentando mais cedo. Então parte da reforma tentou resolver isso. Tentou também buscar um aumento do tempo de contribuição, né? Que as pessoas passem mais tempo contribuindo, e isso também acaba tentando criar um incentivo para as pessoas permanecerem mais tempo no mercado de trabalho. E aí a gente tem outra característica do sistema que as pessoas diferentes têm diferentes regras. Então a regra do setor público não é a regra dos trabalhadores do setor privado. Então a gente tem os dois maiores regimes, o RGPS, que é o regime geral, que as pessoas do setor privado, e o RPPS, aí a gente pode pensar só o RPPS federal, que é dos servidores. O regime dos servidores tem passado por mudanças ao longo do tempo. Então, teve uma reforma em 2003, que incluiu idade mínima e tempo de contribuição, e a de 2013, que estabeleceu o FUNPRESP. Então, as pessoas no setor público agora, além de... elas têm uma idade mínima que elas podem se aposentar, o benefício está limitado ao teto, e quem quiser receber acima do teto do INSS, ele precisa entrar num programa de previdência complementar. Para os servidores do regime geral, tinha o teto do INSS, quem queria mais entrava num regime de previdência complementar. Outra mudança importante é que agora as idades ficaram mais próximas, né? Então as regras de idade são as mesmas, elas vão caminhar para ser as mesmas, e existe uma discussão grande dos regimes ficarem cada vez mais próximos, né? Então essas são mudanças importantes. Mas pré-2003 o regime dos servidores era muito diferente do que é hoje. Só que isso vai sendo implementado para os novos servidores, né? Então você pode chegar aqui na universidade, por exemplo, tem gente que está na regra pré-98, tem gente que está na regra entre 98 e 2003, tem gente que está na regra 2003 e 2013 e gente que está na regra de 2013 para frente. Não é todo mundo mudou, né? São as pessoas. A de 2013 teve um período que quem estava no anterior podia migrar. Então eu posso ter, trabalhando no mesmo setor, 4 sistemas de aposentadoria totalmente diferentes. E a ideia da reforma foi tentar, e diferentes do regime geral. Um pouco da ideia da reforma foi tentar aproximar mais esses regimes do regime geral,
que é uma coisa importante também. Ó, tem um grupo que vai ser, que são as pessoas que poderiam se aposentar por tempo de contribuição, tá? Então, eu tenho uma relação muito boa no mercado de trabalho, tenho alta escolaridade, vou conseguir comprovar os meus 35 anos de contribuição e me aposentaria aos 55. Tá? Comecei a trabalhar com uns 20, vou até os 55, agora eu não vou mais. Agora eu tenho que ir até os 65. Então, essas pessoas vão se sentir prejudicadas, mas é justo, eu acho, né? Tem uma discussão importante, muito grande, com as pessoas de renda mais baixa por causa do aumento do tempo mínimo de contribuição. Tem um argumento que as pessoas hoje contribuem o mínimo porque é o mínimo que leva elas à aposentadoria e pronto, não precisa contribuir mais. Tem gente que argumenta que essas pessoas contribuem esse mínimo porque é o que elas vão conseguir. Então eu não sei, a gente não sabe o motivo, mas esse é um grupo que pode ser afetado, porque se eles estiverem contribuindo o mínimo porque é o que eles dão conta, e aí a gente vai aumentar o tempo mínimo em alguns anos, isso pode gerar um problema muito grande. Uma outra mudança que vai ter um impacto geral é a forma de cálculo, porque até hoje o benefício era calculado com base nos 80% melhores salários de contribuição e agora ele vai levar em conta a sua vida inteira. Então, antigamente, até na regra anterior, aqueles períodos que você tinha um emprego pior não entravam na sua conta. Você pegava a fase de salários mais altos. Hoje não, aquele início da sua vida, que em geral o nosso salário mais baixo, ele entra no cálculo e isso vai acabar tendo um impacto. Então, essa é uma medida importante. Tem uma discussão importante que tem a idade mínima das mulheres vai para 62. Então, tem várias pessoas que argumentam que isso pode ser problemático, que a inserção das mulheres no mercado de trabalho tende a ser pior, mais informal. Atualmente, o número maior de mulheres se aposentam por idade, que hoje é 60, e elas vão ter que ter mais 2 anos. Então, mas essas são questões em aberto e questões importantes, né? E tem várias visões. Tem gente que argumenta que o problema é menor, outros que é maior, mas isso a gente vai vendo com o tempo. Na minha visão, isso não justificaria não ter feito, porque demorar mais tempo para fazer significa fazer uma reforma mais dura em alguns anos. Então, essa discussão não dava para fugir. Ela é necessária, não tinha jeito de a gente fugir dela, por causa dessa mudança demográfica, especialmente por causa da mudança demográfica. Simplesmente a mudança demográfica estava levando a uma situação que a gente vai ter cada vez mais beneficiários em relação aos contribuintes. Para resolver isso, tem 2 soluções. Primeiro, ou eu reduzo o benefício, ou eu aumento a contribuição. Ou eu alongo o tempo que as pessoas passam como contribuintes. Essa é outra possibilidade. Foi um pouco que foi feito. Não tinha muita fuga mais. Assim. A conta não fecha, né? A conta não fecha. E aí tem discussão, mas a Previdência está dentro da Seguridade Social e o orçamento da Seguridade Social é superavitário. Só que a Seguridade Social tem saúde, assistência e previdência. Se o gasto com previdência estiver aumentando demais, está tirando de algum lugar. E nos últimos anos, o ritmo de crescimento do gasto com previdência é muito maior do que os outros. Então, é isso que está acontecendo. A gente está reduzindo recursos para outras áreas para poder financiar as aposentadorias, porque só as contribuições não cobrem as aposentadorias. Isso é um ponto importante. O governo já assumiu que não vai reduzir o déficit. O que vai fazer vai afetar o ritmo que ele vai aumentar. Então, a principal mudança que a gente está fazendo é que tinha estimativas que a velocidade do aumento da diferença entre benefícios e contribuições vai diminuir. Então, a gente vai reduzir esse gap entre benefícios e contribuições, mas inverter, a gente não vai inverter com essa reforma. Dentro de alguns anos, possivelmente, outras coisas terão que ser discutidas. Então, vários países estão passando por isso, não é uma coisa nossa. Assim. Então, tem uma discussão grande em diversos lugares, de continuar, de aumentar a idade, aumentar o período de contribuição, os benefícios diminuírem a taxa de reposição. Então, você vai ajustando dessas formas. E essa discussão a gente não acabou aqui. Essa discussão vai voltar e ela vai continuar.
A gente vai ter alguns efeitos já de curto prazo. Vai. Porque já tem gente que já vai ser afetado diretamente pela regra. Quem está muito perto da aposentadoria, não. Quem está numa distância razoável tem a regra de transição. Então não vai aposentar na idade que gostaria, vai ter que contribuir alguns anos a mais. E determinadas pessoas abaixo de determinada idade, aí elas já entram na regra geral, na regra nova. Então a gente já vai começar a ver alguns impactos. E possivelmente impactos no comportamento das pessoas também, né? Então isso vai ter um efeito que vai aparecer, não tem mistério. Então, um regime de repartição simples é legal que eu faça uma relação entre grupos. Tá? É um acordo que a gente tem. Eu estou contribuindo hoje, financio a aposentadoria de alguém hoje, a minha expectativa é que amanhã vai ter gente contribuindo e que vai financiar a minha aposentadoria. Então, eu crio uma relação, um contrato social entre as coortes. Isso é relevante. Ele tem características redistributivo, então ele beneficia as pessoas de modo geral, tende a atender um número maior de pessoas. Isso vai ficar mais claro quando eu for falar da capitalização. O custo de administração dele é mais baixo, né? Os riscos são menores, que eu estou dividindo o risco com uma massa, mas ele tem sérios problemas. Possivelmente a taxa de retorno do valor que você está contribuindo é muito baixa. E ele depende muito da dinâmica demográfica. Então, dependendo do que estiver acontecendo com a demografia, vai ter efeito. Capitalização tem algumas vantagens. A taxa de retorno é maior, ele sofre menos efeitos da dinâmica demográfica, porque eu estou poupando, guardando um recurso para eu receber. Então, ele vai ser investido, a taxa de retorno pode ser maior, mas ele envolve mais riscos. Se eu for ter um retorno maior, significa que eu tenho um risco maior. E depende muito do meu comportamento. Então, a capitalização ela acaba fazendo com que as pessoas permaneçam no mercado de trabalho por mais tempo, porque em 10 anos não vai dar para você poupar o suficiente para a sua aposentadoria. No caso do Brasil, e tem um custo de entrada mais alto, né? Então, pessoas de renda muito baixa, esses planos hoje eles ainda cobram taxas administrativas, etc., altas. Então o valor que a pessoa contribui no final das contas ele pode ficar com um retorno muito baixo. Então tem uma dificuldade de entrada. As pessoas podem planejar mal e não poupar o suficiente, e aí elas não estão cobertas por mais nada. E no caso do Brasil, hoje a gente tem um sistema de repartição em funcionamento. Se a gente for implementar um regime de capitalização, eu preciso definir como que essa transição vai ser feita. O que eu vou fazer com essas pessoas que estão no regime geral? Eu posso optar por deixar eles lá, mas eu tenho que pagar esses benefícios. E eu preciso saber qual que é o montante que eu vou ter que pagar de todo mundo que já está recebendo benefício. Mas tem as pessoas que já contribuíram também. E eu não posso deixar essas pessoas no zero. Eu preciso pagar elas um tanto que elas contribuíram. Isso é o que a gente chama de custo de transição. E ele é alto. Tá? Então essa monografia que eu orientei e outros trabalhos que a gente viu e a aluna comparou, tem estimativas que variam de 100% a 150% do PIB, o custo de transição. É muito alto. Então, não é assim, beleza, tem várias vantagens, tem algumas desvantagens, mas tem uma coisa que está sendo muito pouco discutida, toda vez que aparece a discussão de capitalização, é o que a gente vai fazer com a transição.